Bem-vindos a mais uma Speak Talk da AMI. Desta vez temos a Patrícia Vilas Boas connosco. Patrícia, muito obrigada por ter aceito este nosso convite e vem-nos falar de um tema super interessante e super trendy. E conta-nos lá o que é que nos vem dizer. Não, obrigada, Margarida, antes de mais pelo convite a este desafio, não é, de partilha até do grupo. E pronto, eu hoje queria, no fundo, o objetivo é aguçar o apetite, é que as pessoas quando sairmos da sessão vão todas procurar mais informação e colocar na agenda a reunião com o meu CEO, presidente, diretor, no fundo, para falarem sobre este tema. Portanto, vá lá, tudo relacionado com a gestão de pessoas, mas não só, pronto. E este é o desafio, o objetivo é atingido se de facto as pessoas saírem daqui com vontade de saber mais, pronto, fazer mais perguntas sobre este tema da employer branding e como é que ele está relacionado com o talento e o sucesso das organizações. Este é assim o objetivo geral, vamos ver se conseguimos lá chegar e estejam sempre à vontade para fazer perguntas. Não sei como é que normalmente gera, Margarida, as sessões, estejam à vontade. Nós temos, acho que cada sessão é uma sessão, mas temos modelos em que fazemos com uma perspectiva mais interventiva das pessoas que estão a assistir, mas isso depende muito do orador, portanto eu deixo consigo a forma como se sentir mais confortável para apresentar e se quiser desafiar aí as pessoas a responderem a alguma coisa também sinta-se à Está bem, vontade. então, muito bem. Vamos ver se... Temos receptividade. Exatamente, às perguntas, que é aquilo que nunca ninguém quer, não é? Claro. Responder. Mas pronto, mas quando quiserem podemos começar. Eu estava só a ver aqui se a professora Cândida se conseguia juntar, mas ela está a dizer que está com algum problema de acesso de internet e, portanto, ela diz para avançarmos quando quiser, portanto, quando quiserem, então pronta. Então, vamos. Então, se calhar eu começo aqui só por partilhar aqui a minha apresentação. De qualquer forma, sintam-se à vontade para ir fazendo perguntas, é mais fácil assim, e eu paro de partilhar e voltamos aqui à nossa conversa. Acho que já estão a ver aqui a minha apresentação, certo? Continua tudo ok, Margarida, desse lado? Sim, perfeito. Muito bem, ok. Bom, então vamos aqui. Este é o nosso tema para hoje. Este Conquistando o Talento e Sucesso, vá lá, a jornada em Employer Branding. Antes de nos lançarmos propriamente aqui no tema, eu queria mais uma vez agradecer aqui à Eminho por ter aceito este desafio de falarmos estrategicamente de pessoas. Pronto, eu chamo-me Patrícia Vilas Boas, sou gestora de pessoas, vulgo diretora de recursos humanos. Pronto, e faço parte deste grupo chamado Conversas com Significado, que tem como objetivo grande ser influenciador exatamente na área da gestão estratégica de pessoas, pronto, levando para a mesa dos CEOs aqueles que são temas estruturais nesta área, pronto, e de facto há muito por fazer. Nós somos um grupo ad hoc, ou seja, somos um grupo informal, pronto, mas que nos dedicamos de facto a trazer estes temas da atualidade para a mesa, pronto. Tipicamente vamos trabalhando com associações empresariais e, pronto, e com muito gosto que estamos aqui com a EMinho e, pronto, e vamos desafiando CEOs e pessoas desta área de gestão exatamente para falarem connosco sobre temas relevantes. O próximo, para além deste que estamos aqui hoje, será exatamente no dia 9 de novembro, falamos de ética e gestão estratégica de pessoas. Portanto, sempre à volta aqui de como é que isto se traz para a mesa relevante das pessoas. Por isso, aqui aproveitando e em tom de pergunta, não sei se alguém querá responder. Tipicamente, quando nós perguntamos qual é o maior desafio da sua organização, temos aqui respostas de dois lados. Não sei se alguém quer participar, se quer partilhar assim o seu maior desafio, ou se vão ficar à espera. Não? Bem. Então, tipicamente, ou seja, nós dividimos aqui os desafios muito em duas áreas, não é? Falamos muito de processos, não é? E falamos muito de pessoas. E, na verdade, depois quando falamos de pessoas,
e dizemos, não, o meu grande desafio é gerir pessoas, é atrair talento, é ter pessoas para trabalhar, é como desafiá-las a desenvolverem-se. Verdadeiramente depois segue a pergunta seguinte, que é, ok, mas então o que é que eu estou disposto a fazer para mudar isso, não é? O que é que eu estou disposto a investir para resolver? E depois o que nós verificamos é que investir em gestão estratégica de pessoas não é tão fácil como investir, se calhar, noutras áreas ou não tem tanta aceitação por parte, vá lá, dos boards, etc. E, portanto, o que eu vos trago aqui hoje é um bocadinho uma provocação também a pensarmos nesta questão da gestão de pessoas, de facto, de uma forma estratégica. Hoje, sobre este nome de Employer Branding, mas que pode ter outro, vá lá, ou ser mesmo só gestão estratégica de pessoas, mas é isso exatamente que vamos falar. E numa perspectiva muito de negócio, ou seja, nós gerimos pessoas de uma forma estratégica para alavancar o negócio. Eu acho que esta é a primeira coisa que nós temos que reter. Não sei se a audiências tem mais pessoas de RH ou mais pessoas de negócio, mas nós, no fundo, fazemos isto para alavancar o negócio, ou seja, este é o grande objetivo de gerir pessoas estrategicamente. Então, aqui um primeiro disclosure, vá lá, é que todas as empresas têm uma chamada marca empregadora, ou seja, têm a chamada employer brand, mas nem todas fazem a gestão dessa marca empregadora. Pronto, aqui o verbo em inglês ajuda a esta diferenciação, em português temos que acrescentar aqui a palavra gerir a nossa marca empregadora. Isto de facto é diferente. Portanto, todas as empresas têm uma marca empregadora, podem estar a geri-la de uma forma estratégica ou não estar a gerir de todo. Todos a temos. Ou seja, há uma percepção das pessoas externas e internas à empresa e outros stakeholders do que é a nossa marca. Depois, se estamos a geri-la ou não, aí é que vem aqui a grande diferença. E, portanto, quando nós falamos em gerir estrategicamente, falamos em employer branding. Quando nós falamos da marca empregadora per si, falamos de employer branding. Portanto, temos aqui duas coisas distintas e uma é inerente à existência de uma empresa e a outra é algo que eu faço de uma forma consciente e estruturada com fim a um objetivo. Pronto, no fundo, aqui a diferença entre employer branding e employer branding. Pronto, nós aqui em Portugal usamos muito só a expressão marca empregadora, mas ela é pouco rica. Então, juntamos aqui gestão para termos esta dualidade de uma coisa e da outra. E, portanto, quando eu falo, de facto, de gerir esta marca empregadora, eu falo de todo este processo de construir e promover a imagem da minha organização como o Great Place to Work, não é? Nós vamos falar muitas vezes, seja o meu objetivo concorrer a esse prémio ou não, mas eu faço todo este trabalho para lá chegar. Portanto, no fundo, qual é que aqui a grande diferença? É que marca empregadora é a reputação da empresa enquanto empregadora. Pronto, employer branding é o esforço estratégico para moldar e gerir essa reputação. Portanto, como é que eu depois se faço uma coisa ou se faço outra, aí é que está a grande diferença e aqui é que está também como é que eu depois chego, no fundo, ao negócio. O que é que isto implica? Indo agora para questões mais práticas. Implica três coisas. Ou seja, por um lado, gerir pessoas. Por outro lado, ter associado a isto comunicação, quer interna, quer externa. E ter também aqui a ajudar tudo que tem a ver com o marketing dessa mesma imagem e do que eu quero construir. E quando nós falamos de comunicação e marketing, temos sempre que nos lembrar que as empresas não têm duas marcas. Eu não tenho uma marca como empregador e uma marca como uma marca de consumo, por exemplo. Elas são uma só e estão sempre associadas. Aquilo que eu faço para o meu cliente final é sempre percepcionado também por outros stakeholders, os meus colaboradores, os seus familiares, etc. Portanto, tudo o que eu faço a nível de comunicação, seja dirigido a um cliente ou seja dirigido ao meu colaborador, faz parte deste grande bolo lá de como eu estou a gerir a minha marca empregadora, portanto, como é que eu estou a trabalhar em employer branding. E muitas vezes, o que é que nós temos nas empresas? Temos os recursos humanos não estratégicos, temos a comunicação noutro color e o marketing noutro ainda. E para eu trabalhar esta área, eu tenho que ter tudo isto a funcionar ao mesmo tempo. Até agora, alguma questão, alguma dúvida? Não, pronto, ok. Então, vá lá.
Porque é que isto importa, ou um bocadinho também porque é que isto vai para a ordem do dia? Nós falamos de escassez de talento, mas podíamos dizer que também o talento que está disponível não corresponde às nossas necessidades, e portanto a grande questão vem daí, ou seja, nós precisamos de pessoas para trabalhar em determinadas funções e elas não existem no mercado, por motivos vários, podem estar relacionados com a nossa localização, com a evolução do negócio, com muita procura para aquela função, portanto temos por um lado aqui esta questão. Portanto, o que isto importa? Porque nós temos de trabalhar isto de uma forma consistente e estratégica, por um lado. E depois, como é que nós temos que começar? Nós começamos primeiro a fazer um bocadinho uma autoanálise. É como quando nós queremos fazer um autodiagnóstico. A primeira coisa que nós temos que fazer exatamente é, ok, como é que está a nossa organização? O que é que ela está a fazer atualmente para os funcionários perceberem como é que é a sua experiência? Como é que eu estou a trabalhar o meu mercado? Os meus clientes sabem como é que eu sou? Como é que eu trato os meus colaboradores? O que é que eu estou a investir? Portanto, este é o primeiro passo. E tudo isto que eu faço internamente tem que estar estrategicamente alinhado com o meu negócio. Portanto, quando eu falo em employer branding, falo sempre nestas 3 alavancas: gestão de pessoas, comunicação e marketing, como ferramentas para alavancar o negócio. Portanto, vá lá, tudo acaba por estar relacionado. Como é que isto se operacionaliza? Primeiro, eu faço uma gestão do ciclo de vida do colaborador. Pronto, e vamos falar um bocadinho mais à frente sobre isto. Depois, eu aposto nos momentos de verdade da vida do colaborador na organização. Também vos vou falar um bocadinho mais à frente. Pronto, sendo que a verdadeira chave aqui do sucesso prende-se muito com a liderança. Portanto, e quanto mais nós falamos de empresas, por exemplo, em áreas industriais, mais a liderança importa quando vamos, por exemplo, falar de chão de fábrica, etc. Não é a liderança só de topo, é toda a liderança tem que estar aqui alinhada. Depois, eu também desenvolvo este chamado, a minha proposta como empregador, ou seja, o que é que, quando alguém vem trabalhar para mim, o que é que essa pessoa procura? O que é que eu lhe vou, o que é que eu sou? O que é que eu como empresa tenho para oferecer? E aqui tem que ser único, proprietário, genuíno e honesto. E depois, a abordagem estratégica que eu faço em Employer Branding tem que ter um ecossistema à volta. O que é este ecossistema? Primeiro, a definição do chamado roadmap, ou seja, um plano de atuação, mas também tudo aquilo que anda à volta de mim como empresa. Outros stakeholders, a concorrência, tendências do mercado, quais são os meus objetivos, portanto, tudo isto importa para eu desenhar exatamente para onde é que eu quero ir. Para eu dar os primeiros passos, então, ok, o que é que eu preciso? Saber muito bem este meu ciclo de vida, pensar o que é que eu sou, o que é que me diferencia de todos os outros empregadores no mercado, pronto, e que ecossistema é que eu quero montar, tendo em conta tudo o que está à minha volta como organização. No fundo, o que é que isto significa? Quando nós falamos aqui, e peço desculpa deste modelo estar em inglês, mas não encontrei um modelo em português. Quando eu, colaborador, atuo na premissa de porque é que a empresa existe de uma forma que reflete as suas convicções e os seus valores, a empresa, no fundo, por sua vez, compromete-se a dar alguma coisa ao colaborador. Isto, no fundo, é este EVP, o Employee Value Proposition, pronto, que tantas vezes se fala. É muito curioso, se formos analisar as tendências ao longo dos anos, temos aqui algumas mudanças. Antigamente as empresas tinham, no fundo, estes EVPs muito ambiciosos, pouco realistas, pronto, e perceberam que se eu faço uma promessa que depois, quando o colaborador entra, não corresponde com a realidade, ele vai-se embora. E, portanto, o que nós vemos cada vez mais são propostas genuínas que dizem: nós não somos fantásticos, mas nisto nós somos muito bons, junta-te a nós. E, portanto, quando eu falo deste EVP, eu falo muito de transmitir. Porque é que eu me devo juntar a esta empresa? O que é que esta empresa tem para mim? Porque é que eu devo ficar? Porque é que eu devo dar o meu melhor? Porque é que eu devo recomendar esta empresa a alguém? Isto são tudo questões que aqui nós respondemos e temos que responder com a verdade, para depois não haver, a promessa que não é cumprida. Quando falamos do ciclo de vida do colaborador, pronto, este é um modelo circular, há muitos outros,
mas muitas vezes também nós empresas esquecemos que isto é um ciclo de vida e, portanto, que tem várias fases diferentes. E muitas vezes nós nos focamos aqui numa parte deste ciclo e não no ciclo como um todo. Ou seja, as empresas estão muito preocupadas em atrair, em recrutar, em fazer os colaboradores entrarem e esquecem-se muitas vezes que os momentos mais importantes, os chamados momentos de verdade, encontram-se na fase de ligação verdadeira do colaborador com a empresa, ou seja, como é que eu recebo feedback, se tenho oportunidades de desenvolvimento ou não, como é que é a relação com a minha chefia, se eu tenho, por exemplo, oportunidades de fazer mentoring com outras pessoas, e isto tudo está no maior bolo. Se nós pensarmos que um candidato vá lá, demora, vamos dizer, 4 meses, desde o momento em que toma conhecimento da vaga até que entra. O que se espera é que o tempo que fica na empresa seja muito superior a 4 meses, se houver alinhamento de ambas as partes. Então, é aí que eu tenho que investir na minha relação com o colaborador. Portanto, não ser só nesta primeira fase. E depois, na fase de separação, a mesma coisa, fazer uma boa separação, porque muitas vezes um colaborador que regressa é um colaborador duplamente leal à organização porque teve a oportunidade de voltar. É muito curioso, nós hoje em dia falamos de reconhecimento de marca empregadora, não é? Nesta questão estratégica, e quando um colaborador recomenda a sua organização a alguém, a probabilidade da pessoa acreditar na sua palavra é de 80%, contra 20% se vir esta informação, por exemplo, num website ou num post no LinkedIn, ou que venha de alguém que não é da sua relação estreita e direta. Portanto, quanto melhor eu trabalhar esta relação, maior é também a minha probabilidade de sucesso. O que é que nós fazemos muitas vezes? Um bocadinho aqui, nós investimos muito na fase da conquista, aqueles primeiros meses de namoro, vamos dizer assim, entre nós e o colaborador, ele vem para a empresa, nos primeiros meses é tudo rosas, a conquista está feita, entramos naquilo que eu chamo a fase de pijama, em que, ok, já cá está, já não tenho que me preocupar tanto, a conquista está feita, mas na verdade é neste período que de facto nós temos que investir mais e hoje em dia ninguém gosta de falar de retenção, parece que ficou assim uma palavra feia. Eu acho que não se trata de retenção, mas trata-se mesmo de manter as pessoas ligadas e envolvidas com a organização. Portanto, é muito passar desta fase da conquista e investir muito na fase de pijama, ou seja, quando a conquista está feita, a pessoa está cá, está alinhada, eu não posso deixar de investir na relação e, portanto, aqui esta ligação que eu chamo a fase de pijama, porque eu acho que entendemos todos o que é que isto significa. Portanto, de um ponto de vista estratégico, o que eu tenho que me perguntar? Ok, o que é que a nossa organização, o que é que a minha organização está a fazer para me motivar e inspirar? Como é que ela me proporciona um sentido de propósito e orgulho? Deixo aqui também já o desafio a todos os que estão aqui connosco de pensarem, ok, eu como colaborador de uma empresa, o que é que a minha organização está a fazer para me motivar e inspirar? Como é que me está a proporcionar este sentido de propósito e orgulho? Eu sinto, não sinto? E também, eventualmente, aqui pessoas a nível da gestão que estejam aqui connosco, também esta pergunta, ok, o que é que eu estou a fazer neste sentido estratégico de gerir as pessoas que já estão na organização? E trago-vos aqui também esta frase um bocadinho que é: a nossa marca empregadora é tão forte como o nosso plano de ação. E, portanto, se eu quero gerir a minha marca empregadora de uma forma estratégica, é isso que falamos, eu tenho que ter um plano de ação. Pronto, que plano de ação é esse? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou estruturar? Como é que eu vou pensar? Recordem-se que há bocadinho falamos em como é que eu ponho isto em marcha e operacionalizo. Mas ele tem que ter um plano de ação forte. Pronto, este plano de ação tem que ser vivido por todos. Portanto, não pode ser só top-down nem bottom-up, isto tem que ser em ambos os sentidos, ou seja, tem que haver um total comprometimento da gestão de topo, por um lado, mas tem que haver também aqui uma consciência e operacionalização a todos os níveis da organização. Voltando também aqui um bocadinho à indústria, não é? À indústria mais tipicamente portuguesa, que é a metalomecânica, mas não só.
não adianta nós desenharmos modelos muito bonitos e planos muito bonitos a nível de gabinete, se depois eles não se tornam verdade em chão de fábrica. Portanto, é aí que as coisas acontecem, é aí verdadeiramente que a vida e que a relação com os colaboradores acontece, com as suas chefias diretas, com os seus colegas, e portanto, quando eu falo aqui em desenvolver as pessoas e a relação, eu estou a falar de investir nestes momentos. Portanto, o que é que o Employer Branding faz? No fundo, ele traz relevância e diferenciação ao negócio, colocando as pessoas no centro de transformação. Ou seja, no fundo, o que é que eu procuro quando eu estou a trabalhar em Employer Branding? É isto mesmo, eu coloco as pessoas no centro da transformação do negócio para o alavancar, para o diferenciar. Para isso eu tenho que fazer aqui um percurso, que é um bocadinho isto que temos vindo a falar ao longo destes minutos. O que é que eu preciso? Primeira coisa, gerir a marca. Gerir a marca nos dois sentidos, não só a minha marca como fornecedor, seja um negócio B2B ou B2C, não é? Ou seja qual for, eu tenho que trabalhar todas estas áreas, que também tenho como marca empregadora. Quando eu faço uma gestão estratégica, eu estou exatamente a gerir tudo isto, a autenticidade, a consistência, a relevância, a diferenciação que falamos há bocado, aqui o engagement, o compromisso, pronto, também aqui o governance. Portanto, tudo isto está ligado com a minha marca como um todo. E eu só tenho uma marca que depois posso trabalhar de diferentes formas, se ela se dirige ao meu cliente ou se ela se dirige ao meu colaborador, mas é uma marca só. Depois, quando falamos de gerir talento, e todos, ou se calhar muitos de nós têm este desafio, o que é isto afinal de gerir talento? Eu faço uma gestão de talento quando eu faço esta gestão dos momentos de verdade de um colaborador. O que são estes momentos de verdade? Nós sabemos que há, tal como na nossa relação com uma marca, há momentos que fortalecem a nossa relação ou, se não forem bem feitos, têm o efeito contrário. Que momentos são estes? Depende. Depende de organização para organização, por um lado, depende muito da idade do colaborador, da sua experiência, do qual é que é o seu passado, se tem uma função de liderança, não tem. Eles variam, mas o que importa é eu saber organização, quais é que eles são para mim, equipa, quais é que eles são. Embora, tipicamente, eles também não variam assim tanto quanto isso, e não são aqueles que nós esperamos. Por exemplo, nós investimos muitas vezes, por exemplo, no famoso kit de boas-vindas ou o kit de onboarding. Mais bonito, com mais coisas, menos coisas. Ele é importante, mas esse não é um momento de verdade. O primeiro dia, esse sim é um momento de verdade na vida do colaborador. Como eu faço essa gestão, que vai muito para além só do kit que eu ofereço, faz ou desfaz a relação e este momento de verdade. Outro momento de verdade que nós tipicamente não associamos, os momentos de avaliação. Por exemplo, como é que é transmitida a avaliação de desempenho a um colaborador? Como é que ele tem informação, não tem? Há transparência? É uma conversa baseada em feedback e feed-forward e não só em fizeste mal. É também um momento de verdade com o colaborador. Outro muito, muito curioso, reconhecimento. Eu dou reconhecimento às minhas pessoas perante outros, ou fico com os louros todos para mim e esqueço a equipa. Oportunidades de desenvolvimento, exatamente a mesma coisa. Outro momento de verdade para os colaboradores. Têm, não têm? Têm que ir à procura e insistir. Eu por exemplo, proponho, o colaborador diz-me assim, olha, eu gostava de fazer esta formação porque ela vai trazer para o negócio e para a empresa isto. Eu dou, não dou essa oportunidade. E atenção, que aqui o desenvolvimento pode ser de várias formas, pode ser formação tradicional, mas pode ser mentoring, pode ser coaching, pode ser shadowing, pode ser permitir à pessoa ir trabalhar durante X tempo com um instituto público. Há muitas formas de nós desenvolvermos as nossas pessoas. Temos é que lhes dar essa oportunidade. Portanto, gerir talento, de facto, é gerir estes momentos de verdade do colaborador. Eles não são iguais para todas as faixas etárias, não são iguais para todas as empresas e, portanto, o que é aquilo que nós temos que fazer? Perguntar. Pronto, e aqui há ferramentas que nós podemos usar exatamente para saber quais são, como são e construir aqui a nossa base. Depois, nós não podemos esquecer que há sempre aqui elementos mais tangíveis nas organizações e mais intangíveis. Quando falamos de tangíveis, falamos de quê? Das políticas,
ok? Dos processos e das práticas. Temos fluxogramas muito bonitos, pôr as coisas em ação, processos, está tudo muito bem documentado, só que depois, abaixo da linha, olha lá, aquilo que não se vê é o quê? É como é que de facto esses valores são postos em prática, como é que eu valido ou não valido os comportamentos das pessoas e como é que eu valido ou não as suas ações. Por exemplo, quantas vezes nós temos como valor responsabilidade? Assim, um exemplo típico. Responsabilidade é um valor da empresa. E depois os colaboradores não usam os EPIs e as suas chefias não dizem nada. A Margarida está aqui a sorrir, percebeu perfeitamente. Eu acho que este é um exemplo que apanha aqui muitas organizações. Ou seja, eu tenho uma política em prática e um processo que está delineado, eu tenho um valor como organização que me diz, não, responsabilidade é aquilo que eu quero, mas depois eu não pratico. Por isso, aquilo que eu estou a dizer aos meus colaboradores é que, vá lá, uma coisa não está ligada com a outra. Isto tem que ser exatamente uma mensagem só. Portanto, quando nós trabalhamos o employer branding, trabalhamos estas duas vertentes. O que é tangível e o que é intangível também. Tem que estar de acordo. Desculpem. Pronto, eu trouxe-vos aqui um exemplo da Lego, porque acho que ajuda a ter alguns exemplos também de como é que isto depois se vai aqui desbravando, tá bem? E vocês depois ficam também com isto. Como é que eu estruturo, no fundo, o que é a parte intangível? Aí, eu primeiro sou claro, isto aplica-se não é só à minha marca como empregador, isto aplica-se à minha marca. E, portanto, se eu digo que os meus valores são imaginação, a criatividade, tomar conta, aprender, qualidade, eu tenho que tornar depois isto, nos meus processos, políticas e práticas, isto uma realidade. Pronto, a Lego, por exemplo, lançou agora uma campanha muito gira no seu exatamente a employer branding, chama-se Just Imagine, e portanto, se quiserem segui-los no LinkedIn, eles estão agora a fazer também aqui uma grande aposta. Mas pronto, como é que isto se operacionaliza? Ok, está aqui. Então agora como é que eu passo isto para a minha gestão de pessoas? Se o meu valor é imaginação, eu tenho que tornar isto trazer isto para o meu dia a dia, para as minhas pessoas. Se eu digo que sou caring, né, que tomo conta, não é só tomar conta dos meus clientes, é tomar conta das minhas pessoas também. Portanto, tudo isto tem que ter aqui ser igual. E se vocês repararem, eles têm aqui uma coisa muito interessante, por isso é que eu também trouxe este exemplo, que eles têm aqui as promessas. A promessa, no fundo, de brincar mais para o cliente, a promessa para as pessoas, para os colaboradores, a promessa para o planeta, não é? E, portanto, tudo isto acaba por ter aqui, está tudo interligado umas coisas com as outras. E, portanto, como é que eu depois faço isto, torno isto verdade no dia a dia? O que é que nós temos que pensar também? Que os nossos colaboradores, nós temos que desenhar experiências, ou seja, eu faço a gestão estratégica quando eu desenho a experiência do colaborador. E aqui tem duas vertentes. Primeiro para o candidato, naquela famosa fase em que eu lhe trago as flores todas as semanas, mas depois quando eu passo para a fase seguinte. E fazemos isto envolvendo sempre toda a gestão neste processo. Ou seja, isto não pode ser um processo que sai dos recursos humanos, que sai do marketing, que sai da comunicação, que sai só da mesa do board. Isto tem que envolver toda a gestão no processo, que vai depois ser vivido também em gestão de fábrica. Trago-vos também aqui um exemplo da Ernst & Young, pronto, aqui exatamente no fundo de como é que eles transformaram isto para as suas lideranças, nos desafios que têm, como abraçar aqui a mudança, foco no futuro, pronto, e como manter aqui os valores no centro da ação. Isto também é um modelo que eles lançaram da equipa de Employer Branding da Ernst & Young. Para também temos aqui alguns exemplos de como é que isto depois se torna realidade e como é que nós pomos isto em prática. Nunca esquecendo, e quase que terminando como comecei, que nós fazemos isto com um objetivo só, que é alavancar o negócio. Portanto, nós trabalhamos a nossa marca empregadora para alavancar o negócio. Porque, de facto, se nós não trabalharmos as nossas pessoas, para já, pelo menos, nós não conseguimos desenvolver o nosso negócio. Portanto, as pessoas são people power your business. Portanto, vamos aqui trabalhar nesta questão estratégica que dá a resposta depois a tudo aquilo que nós
falávamos também no princípio, que desafios é que eu tenho para resolver com as minhas pessoas, o que é que está lá, o que é que não está. O Employer Branding é muito isto, é uma abordagem estratégica a gerir pessoas que combina, além desta área, o marketing e a comunicação. E de uma forma muito estruturada, ou seja, não é só, não, olha, hoje lembrei-me, agora vou publicar um EVP, não, olha, hoje vamos passar a ter um kit de onboarding e está resolvido, não chega, portanto é muito mais largo que isto. E pronto, e o objetivo hoje era mesmo dar aqui um bocadinho uma semente do que é que isto é, do que é que nós podemos fazer, e pronto, e deixar-vos aqui com esta vontade de saberem um bocadinho mais, pronto, e terem esta abordagem sistematizada também nas vossas organizações, sempre como ferramenta para alavancar o negócio. Eu acho que isto é a mensagem que tem que ficar. Bem, Patrícia, eu só para concluir o seu raciocínio final, há uma frase que o Ricardo costuma dizer, o Ricardo Costa, o nosso presidente, costuma dizer muitas vezes, que é as empresas são as pessoas, não é? E remata perfeitamente o seu raciocínio final. E acho que é um bocado isso, né? Nós somos todos parte de um todo, e nas organizações sente-se cada vez mais que há essa preocupação, esta cultura feliz da humanização das empresas e de tornarmos o sítio centrado nas pessoas e não em tudo o resto, não é? Bom, eu deixava aqui questões para a audiência, mas entretanto, enquanto não há mãos no ar, eu vou falando consigo. Eu gosto imenso destes temas e acho bastante pertinentes e está mais possível na ordem do dia. Esta questão da formação de um employer branding, eu acho que isto não é uma coisa fácil, não é? Acho que tem muitas camadas e tem muitas nuances e não é igual para todos e cada organização é uma organização e por aí fora. Mas o que a Patrícia sente como principal desafio quando chega a um sítio onde conhece? Portanto, chega de novo a um sítio e agora vamos construir isto de raiz. Como é que é isso? Como é que funciona? Eu acho que nós, se calhar, temos que fazer aqui um bocadinho o reverse engineering, que é muito difícil vender, e vamos falar aqui a realidade, que é dizer assim, não, olha, eu cheguei e agora vou trabalhar em employer branding. Tem que ser um bocadinho ao contrário, que é, eu vou trabalhar em tudo aquilo que é preciso para fazer uma gestão estratégica de pessoas. Depois, se eu conseguir ir fazendo isto, procuro juntar aqui à minha ação uma coisa chamada comunicação interna. Eu digo muitas vezes que para mim comunicação interna tem que estar na área de gestão de pessoas, ou seja, senão eu estou a pedir sempre ao pé direito para mexer o pé esquerdo. Ajuda muito. Qual é que é o grande desafio do employer branding? É que isto não é uma matéria, portanto, isto exige uma coisa que nós estamos pouco habituados e gostamos de pouco de fazer, que é trabalharmos com departamentos que não são naturalmente nossos. Falamos em Agile hoje em dia, falamos em equipas de projeto, mas isto é uma equipa de projeto contínua. Todos nós, durante a pandemia, ouvimos imensos exemplos de grandes marcas que, de repente, têm políticas com os seus colaboradores menos consensuais. A nossa primeira reação é: eu vou deixar de comprar e de consumir, por exemplo. Portanto, o que é que eu não posso esquecer? Que há uma marca só, e portanto, aquilo que eu faço para o meu cliente, o meu colaborador também tem uma opinião sobre isso. Portanto, qual é que o difícil é isto? Isso é ponto muito crítico. O que acabou de dizer é um ponto muito, muito crítico, não é? Essa coisa da possibilidade do cancelamento, e que é começar até por dentro, não é? Claro. Que é quase boicote. Isso é muito crítico. Claro, e assim, Marida, repara, e nós temos isto dos dois lados, que é, vá lá, tivemos não querendo trazer aqui um assunto complexo à mesa, mas tivemos a semana passada, ou esta semana ainda, o caso da Web Summit, por exemplo. Sim. Não é? É um ponto muito crítico. É um exemplo
pronto, claro de como de facto a opinião pública, mas também interna, é influenciada por uma decisão, neste caso da administração, um comentário. O que é que nós nunca podemos achar? Que aquilo foi só para o cliente? Não, aquilo foi para todos e, portanto, eu, colaborador, também sinto com isso. Portanto, voltando à sua pergunta, porque é difícil e porque é que em Portugal nós falamos muito pouco disto, ou só falamos nas grandes empresas? Porque não é fácil, ou seja, nas empresas mais tradicionais, o marketing é o marketing, é para o cliente e ponto. A comunicação, se existe, também é para o exterior, é para outros stakeholders, e nós pensamos pouco nesta parte interna. Por isso, o meu conselho é, não deem os passos estratégicos para gerir o dossiê pessoas primeiro, apostem bem no ciclo de vida do colaborador, como é que eu vou fazer esta gestão, que pessoas é que eu tenho, o que é que elas valorizam. Depois há aqui ferramentas que nós podemos aqui utilizar, como uma coisa chamada Culture Canvas, mapas de empatia, fazer aqui também algum assessment de, ok, como é que eu me posiciono, o que é que as pessoas pensam. Portanto, primeiro eu trabalho esta boa base. E depois começo aqui a juntar, ok, então agora vamos começar aqui a comunicar tudo aquilo que estamos a fazer, envolver toda a gente, trabalhar as lideranças. Sendo que a primeira pessoa que tem que estar on board connosco é o nosso CEO. O nosso CEO, ou o Presidente do Conselho de Administração, ou o dono da O empresa. responsável máximo da empresa. Exatamente. Esse tem que estar completamente alinhado, porque senão nós vamos estar permanentemente aqui a voltar à mesa de desenho e a ter que conquistar e reconquistar e perguntar. Portanto, a primeira pessoa a conquistar é esta. Vá lá. Esse é se calhar o dica ponto, também. a chave do sucesso, não é? Pronto, chave de sucesso. Qualquer uma destas pessoas, portanto, uma pessoa de negócios fala negocias. Portanto, o que é negocias? É números. Ok? Portanto, eu para além de lhes explicar, no fundo, que gerir pessoas estrategicamente é bom para o negócio, mas eu tenho que lhe dar números. Portanto, também é uma coisa que nós às vezes não estamos habituados a fazer, que é, ok, quanto é que isto, não vou dizer que vai poupar, mas o que é que eu vou ganhar com isto? E é possível quantificar, não é fácil, mas é possível quantificar. E é muito este trabalho que temos que ir um bocadinho ir fazendo, de conquista. Agora, se eu disser amanhã, não, olha, assim, olha, vou começar a trabalhar em player branding. Não. Certo, se calhar assim a frio não é fácil, Vamos mas não, olha. quais são os principais indicadores que vocês tipicamente usam como o palavreado para negociar? Para negociar. Nós aqui usamos muito uma ferramenta que tem a ver também com que vem do marketing e que é transferida para esta área, que chama-se ENPS, é o Employee Net Promoter Score. Pronto, que parece uma coisa muito fácil, porque isto é uma escala que vai de 0 a 10, só que no fundo ele mede o quê? Mede os detratores, ou seja, as pessoas que não recomendam a empresa, os passivos e os advogados, ou seja, aqueles que recomendam. Só que os advogados só são os que dizem, os que escolhem 8, 9 ou 10. E, portanto, depois isto aqui, no fundo, entre uns e outros, temos aqui um número. Não é fácil ter muitas vezes um número positivo, porque nós, para darmos um 8, não é assim por qualquer razão. Portanto, as pessoas acham assim, não, sim, eu estou satisfeito, até estou bastante satisfeito. Mas só quando eu dou, de facto, uma pontuação superior é que eu sou, de facto, um advogado, um advocate, vá lá, da empresa. E, portanto, essa é uma medida que nós usamos. E isso depois prende-se, ou está diretamente relacionado com a minha capacidade de atrair talento. Portanto, quanto mais elevado for esse número, maior é a minha capacidade de atrair talento e atrair pessoas, por um lado. E depois, por outro lado, quando este número é alto, e isso nós também temos que pensar, é que não é só atrair, significa que as pessoas estão verdadeiramente satisfeitas e vão ser as primeiras a dizer assim, não, olha, o que é que tu me dizes aí do sítio onde trabalhas? É assim, é muito bom, é muito mau, eu gosto, eu não gosto, estou satisfeito. E esta é a nossa maior força. Se nós pensarmos, por exemplo, que a nível de recrutamento, um número bom, vá lá, um FII de recrutamento hoje em dia anda na casa dos 15% se for para funções não de liderança, podemos falar até às vezes de 30% para funções superiores. 30% de um salário anual é dinheiro. Se eu fizer todo este trabalho através desta recomendação dos meus próprios colaboradores, eu estou aqui também, lá está, a trabalhar duplamente, porque a pessoa está mais satisfeita
E eu vou ter aqui uma poupança direta. Pronto, estes são só alguns deles, mas pronto, mas haverá outros, com certeza, que depois podemos usar. Conselho, vejam o ONPS, se não estão a medir, podem começar a fazê-lo. Às vezes é uma surpresa, pronto, boa, outras vezes nem por isso, mas dá-nos uma ferramenta para começarmos a trabalhar. Acho uma excelente dica. Bem, eu já não vou fazer mais perguntas, senão vamos ficar aqui as duas à conversa há muito tempo. E no nosso tempo já vai longo. Perguntava mais uma vez se temos aqui dúvidas ou questões para a Patrícia. E se não tivermos, pois vamos embora. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Bom, eu vou aproveitar para me despedindo, assim devagarinho, de todos e da Patrícia em particular. Deixar um cumprimento especial para a Cândida Santos, que parece-me que não conseguiu entrar. Não, ela não conseguiu entrar. E felicitar-vos também por este grupo informal de que se juntam para debater temas super interessantes e tão atuais, não é? Que nos trazem ferramentas e reflexões, acho que acima de tudo, para interiorizarmos e para percebermos que se calhar há coisas para mudarmos ou para melhorarmos nas nossas organizações. Patrícia, muito obrigada por esta sua sessão, foi ótima, eu gostei imenso, mas Obrigada. e espero que quem está a assistir que tenha gostado também. Deixemos os seus contactos depois no e-mail que vamos enviar a seguir, Ok. para quem quiser depois falar diretamente Sim, consigo. claro. E vou deixar aqui uma nota de que está a terminar o mês da economia de Guimarães, em que a Eminho é parceira. Tem sido um desafio muito, muito, muito interessante. Amanhã temos a nossa última atividade com um evento sobre empresas familiares, governance, fiscalidade e sucessões com a PwC no Paço dos Duques pelas 9 da manhã. Se fizer parte de uma organização familiar, apareça, porque isto vai ser mesmo importante. Temos ainda a nossa gala solidária que vai ter lugar no dia 10 de novembro. Super importante, os bilhetes estão à venda no Teatro Circo. Aproveitem e nós cá vos esperamos na próxima Speak Talk. Obrigada e até à próxima. Obrigada, Margarida. Obrigada a todos. Obrigada.